Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo e também comentarmos a grande vitória do Mengão 2-0 no Corinthians ontem na Arena Itaquerão, né, na Neoquímica Arena. Jogo espetacular do Flamengo, principalmente no segundo tempo. Aí muitos vão me perguntar, Deco, já está decidido o confronto? Ainda não. O Flamengo tem uma ótima vantagem, né? 2 gols de diferença, mas ainda está longe do Flamengo ter conquistado a vaga para a semifinal da Taça Libertadores da América, né? O Flamengo poderia ter feito 3, 4 gols, né? O Corinthians sentiu muito o segundo gol do Flamengo, o gol do Gabigol, né? Tivemos oportunidades com Everton Cebolinha, enfim, Rodinei, mas a que mais foi nítida na minha visão foi a última com o Vitor Hugo, né? Aquele gol ali, se sai, para mim teria sacramentado, mas 2-0, tá tudo em aberto. O Flamengo tem que jogar super concentrado, tá no Maracanã, nossa casa, com mais de 70 mil torcedores, 70, 75 mil torcedores. Então, concentração total, entrar no jogo como se estivesse 0-0 e dali sim classificar e ir para a semifinal. Até o momento, nada decidido. Muito respeito ao time corintiano, tá? A gente vai falar bastante sobre o jogo, sobre a estratégia do Dorival Júnior, sobre o que a gente já havia falado, vocês que nos acompanham aqui no canal Deco SRN, que com 10, 15 minutos o Corinthians jogaria em cima do Flamengo, né? Depois recuaria suas linhas, foi o que aconteceu. Então a gente vai falar sobre isso e muito mais, né? Também sobre o mercado da bola, Oscar, Rossi, enfim, tem muitos assuntos aqui a debatermos. E você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, tá? Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, o canal do Deco. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, tá? Chegando a 300 mil inscritos aqui no canal Deco SRN, estaremos sorteando um manto sagrado. Então tá próximo, faltam 11 mil e pouquinho para chegarmos a essa marca e a gente conta aí com a ajuda de vocês. Vamos lá então, gente. Flamengo 2-0, soberano, golaços de Arrascaeta e Gabigol, né? O primeiro tempo começou com o Corinthians em cima do Flamengo, tentando dominar as ações. O Corinthians, né, que teve o desfalque de última hora do jogador William, e com isso entrou o Gustavo Mosquito. Eu havia dito para vocês que seria ótimo isso para o Flamengo, porque o Corinthians perderia uma boa opção no banco de reservas, que seria o Mosquito. E aí poderia jogar no cansaço do Felipe Luiz, já ele entrando desde o início, né? Com o Felipe Luiz descansado, o Mosquito poderia ter mais dificuldades, e o Mosquito realmente não fez uma boa partida pelo Corinthians, e eles perderam aquele fator surpresa que poderia ser o Gustavo Mosquito, né? E sem contar do William, né? Muita gente vai falar, pô, Deco, mas o William não tá jogando nada no Corinthians, mas o William é muito bom de bola. O William é um excepcional jogador, é um jogador que poderia ser o jogador diferencial do Corinthians, assim como o Renato Augusto, né? São jogadores com mais experiência, né? E nesses momentos faz toda a diferença. E eu achei ótimo o William não ter jogado. E com isso, o Corinthians é um time muito jovem, né? Com o Adson, com o Michael, que saiu com 13 minutos do primeiro tempo, com o Duqueiroz, com o Gustavo Mosquito, até com o próprio Yuri Alberto, né? Que saiu há pouco do Internacional, mas tem 21 anos. Só que o Flamengo é um time mais gabaritado, né? Com o Everton Ribeiro, que foi o melhor da partida. O Everton foi bem tanto ofensivamente quanto defensivamente. Hoje as pessoas veem a importância tática do Everton Ribeiro dentro de campo, né? O Flamengo que jogou no 4-3-3, onde o Everton e o João Gomes, né, junto com o Thiago Maia, são jogadores de pegada, são jogadores que têm que marcar para que Arrascaeta, Pedro e Gabigol tenham mais liberdade. Só que o Everton Ribeiro,
além dessa característica, né, além dessa orientação do treinador Dorival Júnior em ajudar, né, no fechamento da linha de meio, ele tem que construir as jogadas por dentro, né? Então há um desgaste muito grande do jogador Everton Ribeiro. E ele passou com louvor, né? Foi o melhor jogador da partida, acompanhado bem de perto, para mim, do Léo Pereira, né? O Arrascaeta, a gente não precisa nem falar, é um jogador mais decisivo do Flamengo. Mas que partida do Léo Pereira também, né? Com antecipações, todas perfeitas, né? Até teve um lance lá que torcedor do Corinthians, foi pênalti, não foi nada, rigorosamente nada, que ele ainda breca na hora de chegar no atacante do Corinthians e evita o contato, ele até pula para que o lance prosseguisse normalmente, né? Mas que partida do Léo Pereira, né? Everton Ribeiro, Léo Pereira e o avião, né? O Rodinei. A gente aqui sempre falou, sempre foi favorável à renovação de contrato do Rodinei, na minha visão. Hoje manteria na lateral direita o Varela e também o Rodinei, dois laterais com características diferentes, né? Que é o caso do Rodinei, que é um jogador mais ofensivo, e o Varela, que é um lateral mais defensivo. Com isso, faria algum tipo de negociação com o Mateuzinho, emprestaria ele para um grande clube ou até, né, venderia, não sei. Tá? Mas eu renovaria com o Rodinei por mais um ano, manteria o Varela, entraria com o Varela, né, em jogos importantes, onde o Flamengo precisasse mais de um lateral mais defensivo, e subiria o Wesley, né, como um terceiro lateral direito, caso o Flamengo realmente necessite. Mas partidaça do Rodinei, né, com assistência, poderia ter feito seu gol, né, num lance que ele corta para dentro e chuta de perna esquerda. Deu dois passes excepcionais no final do jogo, né, um para o Everton Cebolinha, que esse foi muito difícil dele acabar fazendo o gol, né? Porque a bola foi muito rápida, o jogador, né, poderia ter chegado com a perna esquerda, mas o raciocínio teria que ser muito rápido. E o Everton Cebolinha não conseguiu, né, chegar com 100% bem no lance, né? Porque foi muito rápido, né? Esse lance aí muito mais difícil do que o do Vitor Hugo, por exemplo, que, pô, um passe também genial do Rodinei, onde ele deixa o Vitor Hugo cara a cara, e aí faltou experiência. Mas se o Vitor Hugo fizesse esse gol, poderia já ter decidido o confronto. Não aconteceu, 2-0, tudo em aberto ainda, e o Flamengo com certeza sabendo que não tem nada decidido, né? Isso me lembra algumas eliminações bobas que o Flamengo teve por falta de humildade, por achar que o adversário já estava batido. Não acredito que dessa vez acontecerá, porque o Dorival é um treinador muito sério, né? Um treinador que respeita demais o adversário e não deixará os jogadores do Flamengo caírem nessa, né? Então, Flamengo e Corinthians, terça-feira, 9h30 da noite. Torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã. Teremos 4.000 torcedores corintianos e é jogar como tivesse 0-0, como o Flamengo não tivesse vantagem nenhuma. Aí, caso o Flamengo saia, e se Deus quiser sairá na frente do placar, acredito que psicologicamente o Corinthians cairá, e cairá muito, tá bom? Sobre entrevistas pós-jogo, né? É isso. O Dorival Júnior pregando o respeito, tá? Ele fala assim: nós temos que ter consciência que fizemos uma grande partida, mas foi apenas uma partida. Ainda faltam 90 minutos e continua sendo um jogo perigoso, tá? Ele tá corretíssimo e eu penso igual, e gostaria de saber da nação rubro-negra se vocês concordam com o nosso treinador, o Dorival, tá? Falei do Rodinei, falei do Everton Ribeiro, falei do Léo Pereira, mas gostaria de falar também do Arrascaeta, né? O Gustavo Zupac, né, jornalista da ESPN,
dizendo que poucas vezes ele viu o Arrascaeta passear com a bola como ele passeou no segundo tempo. O Flamengo fez o que quis na Neoquímica Arena. Eu até entendo o que o Zupac falou, mas ele tem que levar em consideração que o time do Corinthians é um time muito jovem. E depois do segundo gol do Flamengo, eles sentiram, né, muito psicologicamente. Então foi aquilo que eu falei. Se o Flamengo tivesse feito o terceiro gol, fatalmente, o jogo de volta, eles não estariam convictos, né, de uma provável virada, né, porque já ganhar de 2-0 do Flamengo é difícil, né, que é o resultado hoje, que caso aconteça no Maracanã, em 2 gols de diferença, eles poderão levar na disputa de pênalti. É uma situação. Imagina meter 3 gols para ir para pênalti e para classificar direto, meter 4 gols no Flamengo no Maracanã. Aí eu falo para vocês, impossível, tá? Impossível. Mas dá para o Corinthians chegar a 2 gols de diferença? Lógico que dá. O Flamengo chegou, o Corinthians pode chegar. Ah, mas o elenco do Flamengo, o time titular do Flamengo é muito melhor que o do Corinthians. Mas jogo é jogado, meus amigos. Ali do outro lado tem o Corinthians, não é qualquer time. Pode ser que os jogadores deles não tenham a mesma qualidade técnica do Flamengo, mas são jogadores jovens, jogadores que não à toa estão levando o Corinthians ao segundo lugar do Campeonato Brasileiro, né? Não é à toa que chegaram às quartas de final da Libertadores e também da Copa do Brasil. Então, respeito sempre é bom, né, numa situação dessa, até mesmo para não dar munição ao adversário, né? Levar isso a que o adversário possa acreditar numa virada, tá? Então, eu penso assim, sempre vou respeitar o adversário e só conto com a classificação quando o juiz apitar o final do jogo no Maracanã e o Flamengo sim mantendo a sua vantagem, tá bom? Vamos lá falar agora, só falar aqui sobre a questão do jogo, né? O Gabriel encerrou um jejum de 6 jogos sem marcar, tá? E se aproximou do Luizão como o atleta brasileiro com o maior número de gols na Libertadores, tá? Só em título de curiosidade aqui para vocês. Deixa eu ver só quantos gols que um e o outro tem, só para passar essa informação aqui, tá? O Luizão tem 29 gols, tá? Nas Libertadores. O Gabigol chegou a 28, tá? Palinho, Fred, 25. Célio, 22. Jairzinho, 21. Bruno Henrique, Guilherme, Ricardo Oliveira, 19. Marcelinho Carioca, Rony, Sérgio João e Tita, 18 gols. Tá aí a informação mais precisa para os amigos rubro-negros, tá? Falando aqui também sobre a questão da dificuldade que o Flamengo espera no jogo de volta, o jogador Arrascaeta também projeta jogo difícil contra o Corinthians no Maracanã. Volto a falar, todo cuidado é pouco, o Flamengo tem uma ótima vantagem, mas não conquistou absolutamente, rigorosamente nada, tá? Ele falou assim, a gente fez um grande jogo, conseguimos fazer gols e o que era importante, mas ainda tem 90 minutos. Vai ser muito difícil no Rio de Janeiro. A gente tem que se preparar muito bem para esse jogo. O time está melhorando aos poucos, a gente tem que continuar trabalhando, disse o Uruguai em entrevista após o jogo. Tá? É bom que treinador, jogadores, né? O Pedro também nas suas redes sociais citou a mesma dificuldade do jogo no Rio de Janeiro. Isso é muito bom, né, para quem quer conquistar uma vaga como o Flamengo quer, né? Aqui, deixa eu ver se eu acho o que o Pedro falou, né? Ele falou assim: primeira batalha superada, contamos com vocês, nação, na terça-feira em casa, vamos juntos em busca do melhor para o Flamengo, tá? Então, pés no chão, perfeito, respeito ao adversário, né? Sem oba-oba, assim que chegaremos longe, tá? Quem provoca são os torcedores e isso faz parte, né? O torcedor pode fazer. O
os jogadores, aí não. Então aí tem as brincadeiras dos torcedores em rede social, né? Falando que o Flamengo deu aula na Arena Neoquímica, né? Enfim, falando que a casa do Flamengo é a Neoquímica Arena. Brincadeiras à parte, né? Porque o Flamengo joga e ganha muito lá na Neoquímica Arena, né? E aí os torcedores estão brincando por isso, porque chegamos lá e ganhamos. Mas vamos lá, vamos falar aí sobre o mercado da bola, né? Falar sobre o goleiro Agustin Rossi, que tem contrato até metade de 2023. O seu staff teve reunião ontem com os dirigentes do Boca Juniors, mas não chegaram a um denominador comum e o goleiro pode ser afastado após divergência na renovação, tá? O jogador de 26 anos não deve defender a equipe contra o Platense neste sábado. Tá? A renovação de contrato do Boca Juniors com Agustin Rossi não deverá acontecer, de acordo com o jornal argentino Olé. As divergências entre ambas as partes na negociação podem afastar o goleiro de 26 anos e não ser relacionado para a partida contra a Platense. Desta vez, Riquelme e o conselho do Boca precisam determinar se a possível saída de Rossi fará bem para o clube argentino. Em outras negociações que foram travadas no time, o jogador sempre conseguiu deixar a equipe. Recentemente, Christian Pavon não aceitou também a renovação de contrato e posteriormente acertou com o Atlético Mineiro. O goleiro ainda tem mais um ano de contrato com o Boca e a decisão sobre a presença de Rossi na próxima partida pode definir esse caso. Vale lembrar que o jogador é capitão do time argentino e com as negociações sendo frustradas, o elenco pode ser impactado com a movimentação. Em entrevista ao Arena SBT, Marcos Braz comentou sobre a possível contratação de Agustin Rossi. E ele diz assim: em relação a essa notícia na Argentina, isso aí foi no começo, antes da gente tentar a contratação do Santos. De fato, a gente analisou, a gente olhou o Rossi, goleiro do Boca Juniors, mas o Boca não queria vender. Existia também a situação de estar começando a Libertadores da América. O Boca entendia que seria muito ruim para os seus torcedores, seria uma mensagem muito ruim a todos na Argentina a venda desse jogador, e isso não foi para a frente. Ele continua assim, mas a gente entende que é um jogador bem acima da média aqui no continente sul-americano, na sua posição, mas a gente confia nos nossos goleiros, tá? Palavras aí do Marcos Braz, se realmente existia ou não alguma negociação com o goleiro Rossi. Ele saiu pela tangente, né? Sinceramente. E vamos falar aí sobre a questão de valores, né? Porque o staff do atleta largou o aço, né? Falando que o arqueiro pretendia receber um aumento salarial, visto que ganha $50 mil por ano, cerca de R$ 21 mil por mês na cotação atual. Será que é só isso? Mas o desejo do jogador não foi acatado e, portanto, existe a possibilidade de deixar a equipe de Buenos Aires. Segundo o empresário de Agustin Rossi, Miguel Gonçalves, o goleiro estaria decepcionado com o departamento de futebol do Boca Juniors, visto que não está sendo valorizado da forma que deveria, né? Então tá aí os valores ditos pelo empresário. É importante destacar que Rossi já recebeu proposta de 3 clubes do futebol argentino, visto que recusou a renovação do Boca. O Flamengo, por sua vez, espera uma definição do jogador para realizar uma oferta pelo goleiro, que tem contrato até o dia 30 de junho de 2023, tá? Então tá aí as informações sobre o goleiro Rossi. Falar aqui também sobre a questão da necessidade do Flamengo vender jogador, né? O Flamengo ainda precisa vender R$ 90 milhões em jogadores. O Flamengo precisa atingir o orçamento de 178 milhões. A renda obtida até a metade do ano foi de 65 milhões e 600. Tá o blog do Rodrigo Matos. Ok? Então, o que a gente pensa, né? Que esse dinheiro aí poderá vir de uma venda do João Gomes, do Matheus França, do Mateuzinho, tá? A gente sempre falou isso aqui para vocês, que essa diretoria, o pensamento deles é utilizar a base
para ganhar dinheiro e com isso fortalecer o elenco, né? Então o Flamengo precisa ainda de 90 milhões e eu vejo jogadores como Lázaro, como Mateuzinho, João Gomes, Matheus França, Hugo, né? Esses jogadores aí o Flamengo podendo fazer dinheiro com eles. Não acredito nesse momento no Vitor Hugo não, tá, gente? Não acredito. Então agora é aguardar a janela aqui no Brasil para chegada. Fecha dia 15 de agosto e para saída fecha 1º de setembro, tá, gente? Porque o mercado europeu, a maioria deles fecha 1º de setembro, só para vocês estarem cientes da situação. E para acabar, né, aqui a nossa resenha, tá? Vamos falar aí sobre o Oscar, né? Que o Inter tentou atravessar a provável negociação do Flamengo. Só que a informação do Lucas Colar, né, influenciador do Internacional, é que o staff do atleta passou informação para o Inter que ele preferiria o Flamengo, que ficaria mais próximo da seleção brasileira. Eu não acredito nisso não, sobre essa questão de seleção brasileira, tá? Não acredito sinceramente, tá bom? Então o Oscar, que está muito próximo do Flamengo. Outra informação trazida aí pelo Paparazzo Rubro-Negro é que o Wallace também estaria próximo do clube. Isso será que significa que possa estar havendo uma aproximação de uma saída do João Gomes do Flamengo? Não sei, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então, galera, só para falar aqui sobre o lance lá, 2 lances, né, que alguns corintianos acabam reclamando, né, digamos, chorando. O lance do Arrascaeta, lance totalmente normal, né? Houve uma mudança na regra da FIFA e que só seria irregularidade se a bola batesse na mão do jogador que fez o gol, que não foi o caso do Arrascaeta, porque a bola bate no braço do João Gomes quando ele está com o braço junto ao corpo. Então segue o jogo, o braço faz parte do tronco, nenhuma irregularidade, tá? Então gol legal. Falam do possível pênalti no Léo Pereira, do Léo Pereira também. Não há contato nenhum. E foi esses aí os principais lances, né? Que algumas pessoas, não todos os corintianos, reclamaram, né? Choraram, né? Mas foi tudo lícito, a arbitragem impecável do Patrício Lostor. Beleza, gente? Então é isso aí. Daqui a pouquinho teremos nossa resenha da hora do almoço. Contamos com a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Se inscreva no canal Deco SRN, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e acione o sininho de notificação. Abraço a todos. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Vamos, Flamengo. Tem muito a ganhar ainda. Saudações.